Vamos começar a nossa terceira aula da disciplina de bioprospecção de produtos naturais, tá? Na aula de hoje, nós vamos responder uma pergunta: como fazer um extrato? Então, o primeiro ponto que a gente tem que abordar quando a gente vai fazer um extrato é a obtenção da espécie. Que espécie de planta você pretende estudar, tá? Então, vamos lá. Obtenção da espécie. Ponto 1. Decidir qual a espécie de planta que você vai trabalhar. 2. Localidade, da onde você vai retirar essa planta, tá? A partir do momento que você coletou essa planta em um determinado local, você vai continuar utilizando e coletando essa planta da mesma região, tá? Isso precisa ser algo muito correto, porque dependendo da região onde essa planta está crescendo, dependendo da quantidade de água, do sol que ela está pegando, tá? Ela vai ter uma composição química diferente, tá? Então, começou a retirar de um determinado local, você vai continuar coletando até o final da sua pesquisa nesse mesmo local, tá? Outro ponto, coordenadas geográficas. Devido a essa diferença na composição química da planta coletada em diferentes regiões, as informações de coordenadas geográficas são muito importantes, tá? Então, logo que você faz a coleta, você já anota direitinho a coordenada geográfica do local que você coletou. Quarto ponto, etiqueta de registro. Toda espécie precisa ter uma etiqueta de registro. Nessa etiqueta de registro, vão contar a classificação botânica, então nome de família, de gênero, nome popular, nome científico. Além disso, deve conter o nome da instituição, número da amostra e o dia em que foi feito a coleta. Por último, uma informação que também é importante quando você vai obter o seu espécime é a parte da planta que você vai estudar, tá? Essas aqui são imagens mostrando as plantas e as diferentes partes que você pode utilizar no seu estudo. Esse aqui é uma planta contendo as raízes, o caule, as folhas, os frutos, as flores. Nessa outra imagem, nós temos aqui, ó, caule, raízes, flores, folhas, frutos e até mesmo as sementes. Segundo ponto, obtenção do extrato. Então, vamos ver quais passos são necessários fazer para se obter um extrato. Primeiro ponto, o material vegetal foi seco. Para que secar o material? Você vai secar o seu espécie para evitar que processos degenerativos comecem lá no tecido da sua planta. Como que funciona esse processo? Durante o processo de secagem, você denatura as proteínas que estão lá no tecido da sua planta. Então, você vai destruir a estrutura terciária e a estrutura quaternária das proteínas, das enzimas que estão lá na sua planta. E por causa disso, você vai evitar que processos de degeneração comecem no seu material vegetal. Além disso, o processo de secagem também é muito importante para evitar a proliferação de micro-organismos. Tá? Como fazer e onde fazer? Você pode fazer de duas formas diferentes. Número 1, a secagem ao ar livre, tá? Você pega o seu material vegetal, coloca num papel absorvente, espalha numa região, tá? Que pega
pega bastante vento, né, bastante ar. Só que nessa região não pode ter irradiação, tá? Irradiação solar pode modificar a estrutura das substâncias do seu material vegetal, tá? Então, normalmente esse processo ao ar livre, ele é feito à sombra. Ele demora cerca de uma semana, mas dependendo do espécime que você está trabalhando, isso pode ser um período maior ou menor, tá? Um outro método para secagem são nas estufas. As estufas você também coloca um papel de jornal, coloca o seu material, coloca na estufa. Normalmente as estufas têm cerca de 30 graus Celsius e deixa ele lá secando. A cada 24 horas você vai lá conferir para perceber se o processo da secagem está ocorrendo ou se já terminou. Também é variável com a quantidade ou não de água da espécie de planta que você está trabalhando. Segundo ponto, material vegetal foi moído. Para que moer o material? Tá? Você vai moer o material porque você quer que ele fique em partículas menores. Essas partículas menores, ela aumenta a superfície de contato entre o seu material vegetal e o solvente. Por isso, o processo de extração, ele é muito mais eficiente quando o material vegetal está bem moído. Como fazer e onde fazer esse processo da moagem? Tá? Então, primeiro, divisão grosseira. Você pode fazer através do seccionamento. Pode ser tesoura, pode ser uma faca, pode ser também pelo impacto, a redução a fragmentos por meio de choques repetitivos em grau. Então você coloca o seu material vegetal, começa a socar, tá? Permitindo que reduza o tamanho do seu material vegetal. Um outro é a rasuração, aonde você pode fazer a raspagem do seu material, tá? Ou com raspadores ou com processadores de alimentos. Outro tipo de moagem é a pulverização. A pulverização é um processo que ocorre normalmente em moinhos, tá? Moinho é uma estrutura preparada, tá? Para que ocorra o processo de moagem, principalmente moagem de semente das plantas. Os moinhos, eles podem ser divididos em diversos tipos, que vão ser escolhidos considerando 3 aspectos. Opa, deixa eu voltar aqui. Três aspectos: princípio de funcionamento, característica do material vegetal. Então, se o seu material vegetal ele é mais duro ou mais elástico, propriedades químicas dos constituintes de interesse. Aí mostrando uma imagem, tá, de um moinho, as sementes sendo colocadas aqui, tá? Você vai movimentando essa alavanca, vai passando as sementes e aqui no final, ó, você tem o seu material vegetal moído. Nessa outra imagem, também de moinhos, tá? Um moinho aqui em grande escala, esse aqui um moinho menor, onde você também coloca as sementes, o material vegetal, você liga a máquina e ela começa a moer as suas sementes. Aqui na frente são vários recipientes, tá? Com processos, com sementes já moídas. Terceiro ponto, material vegetal agora vai ser extraído. Pontos importantes quando você tem que pensar nesse processo de extração. Primeiro, característica do seu material vegetal. Aí
química dos componentes de uma planta é muito heterogênea. De um lado você vai ter algumas partes da planta muito delicadas, como flores, como frutos, e de um outro lado você vai ter estruturas